Então, aqui a gente falou a primeira partezinha da aula, a primeira parte foi sobre reconstrução. A segunda parte da aula, a gente vai falar bastante agora sobre a questão estéreo. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre triangulação, como é que eu obtenho, de fato, o ponto em 3D no mundo. Então, aqui vamos falar sobre o caso que a gente vai chamar, o caso em que as duas imagens, elas estão paralelas, né? Que é o caso que a gente chama de visão estéreo, visão binocular estéreo. Então, o meu objetivo é calcular esse mapa de profundidade, aqui, o mapa de profundidade denso, em que eu conheço a profundidade das coisas, né? O que está mais branco está mais perto, o que está preto está mais longe. Vocês podem ver que tem uns pontos meio falhados aqui, que é uns pontos em que ele não conseguiu detectar o match, então ele deixa em branco. Deixa em preto, na verdade. Como é que funciona o matching? A gente viu que ele depende de duas coisas. O estéreo, ele depende de duas coisas, do matching e também da calibração. Vamos assumir que ele está calibrado, né? Vamos assumir que eu consegui calibrar o par estéreo antes, e aí eu tenho o problema de matching. Como é que a gente vai usar a geometria epipolar para nos ajudar a resolver esse problema? Então, o algoritmo básico de stereo match, então, por exemplo, eu identifico um ponto aqui, esse ponto está na camisa ali do Abraham Lincoln. Então, para cada ponto nessa imagem, eu encontro a linha epipolar aí, entre essas duas imagens, e aí, a partir dessa, eu basicamente busco nessa linha epipolar qual é o ponto que tem a cor mais parecida. Bom, mas a cor mais parecida, vários vão ter, nesse caso preto e branco, ainda mais difícil, vão ter vários pontos que vão ter a mesma cor, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha epipolar aí e vai buscar, então, uma janela, né? Eu sempre vou olhar uma janelinha, eu nunca vou olhar um único ponto, eu vou olhar uma janelinha se elas se parecem. Então, eu saio buscando, né? Aí eu encontro um ponto, encontro outro ponto, busco, e aí eu vejo, quando eu encontro o ponto que tem a mesma cor, né, que eles se parecem, dentro dessa linha epipolar, é o ponto de matching, e aí, por fim, eu tenho o ponto X e o ponto X'. Se eu tiver um par calibrado, no caso do estéreo, eu consigo triangular e calcular qual é a distância. Então, o caso mais simples é o caso em que as linhas epipolares, elas são essas scanlines. O que significa scanline? Significa que, de fato, uma imagem está casada com a outra e um ponto aqui, ele vai virar uma linha na outra imagem. Mas como é que eu faço isso acontecer, né? A gente chama isso de scanlines, mas como é que eu faço isso acontecer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma imagem e a segunda, a gente vai retificar, a gente chama de retificar ela, para que as linhas epipolares virem essas scanlines. Então, aqui está o nosso caso mais simples, que é o caso das imagens paralelas, do par estéreo. Ambas têm a mesma distância focal, isso facilita um pouco as coisas. Os centros ópticos, eles estão na mesma altura, ó, eles estão alinhadinhos. E os planos imagens, eles são paralelos a cada um do outro. Um é paralelo do outro. Né? Eles são paralelos à baseline também. Então, todo mundo paralelo aí. Então, nesse caso, a linha epipolar, ela vai, de fato, ser uma scanline. Ela vai ser uma linha horizontal, perfeitamente horizontal. Só que, claro, no mundo real, nem tudo é tão alinhadinho assim. As coisas, quando a gente monta sistemas mecânicos e tudo mais, a montagem dele torna eles, às vezes, não tão alinhados. Então, o que a gente faz é, em software, a gente faz esse alinhamento mais fino, vamos chamar assim, para garantir que esses scanlines sejam, de fato, horizontais. Então, tá. Então, aqui tem o mesmo caso, né, a restrição epipolar e tudo mais, só que nesse caso, a matriz essencial, ela é muito simples, porque eu não tenho rotação entre os dois, e a única translação que eu tenho é esse T aqui, que é a baseline, né? A única translação que eu tenho é o T, que é a baseline. Como é que funciona, então, eu estimar a profundidade, no caso aí mais simples do par estéreo? Então, eu preciso conhecer a distância focal, eu tenho a câmera calibrada, eu tenho aqui a distância focal, F, e basicamente eu tenho um problema de similaridade de triângulos. Então, se eu conheço a distância focal e eu conheço esse ponto X aqui,
eu posso, por similaridade de triângulo, estimar esse Z aqui, conhecendo, então, a coordenada do X. Bom, o problema é que eu não conheço muito bem. Então, o que a gente vai usar como triângulo aqui? A gente vai usar os centros óticos. Os centros óticos, então, a diferença dos centros óticos estão relacionados com essa diferença do X e X'. Então, X menos X', O menos O', é igual ao F menos o Z. E aí eu estimo a profundidade, o Z aqui da história. Então, similaridade de triângulos, né? Então, esse triângulo, na verdade, aqui, ele vai estar relacionado com o F e o Z. O O e O', o que é o O menos O'? É o baseline, que a gente assumiu que conhece pela calibração inicial. O X menos X', a gente vai dar o nome de disparidade. Toda vez que a gente fala de estéreo, a gente fala de mapa de disparidade, que é essa diferença entre a posição do X aqui em relação ao centro e esse aqui, essa posição de onde está o X'inho, o X' aqui, né? Isso a gente vai chamar de disparidade. Com a disparidade e a câmera calibrada, que nos fornece a distância focal e o baseline, eu consigo estimar o Z. Eu sei aonde esse ponto está. Então, é basicamente assim que as coisas funcionam. Então, a disparidade, no fim das contas, né, ela vai ser o baseline vezes a distância focal sobre o Z. Se eu botar o Z para lá e a disparidade para cá, então o Z, na verdade, é o baseline vezes a distância focal sobre a disparidade. Então, a disparidade ela é inversamente proporcional à profundidade. Então, se a profundidade aumenta, a disparidade diminui. Se a profundidade diminui, a disparidade aumenta. Para o caso em que as câmeras não estão alinhadas, nesse caso ela está bastante desalinhada, o que a gente faz para simplificar o processo de estimação de profundidade é essa retificação. Dependendo do quanto mal orientadas elas estão, isso pode ser bastante difícil e eu perder muita informação. Então, a gente não faz isso sempre. A gente faz essa retificação aí, basicamente, quando a gente tem, então, câmeras que estão aproximadamente paralelas. Então, o processo que a gente faz é o processo de pegar esses planos de imagem distorcidos e levar eles para uma posição em que eles estão completamente paralelos, e aí eu posso simular um par estéreo, vamos dizer assim. E aí, nesse caso, a busca se restringe ao scanline, que a gente já viu. Para fazer essa reprojeção, a gente vai usar um conceito chamado homografia, que a gente não vai tratar aqui, mas que é um conceito também matricial e bem simples, bem parecido com a restrição hiperpolar. Tem aqui um exemplo de algoritmo de como é que eu retifico, né? Um algoritmo até de 20 anos atrás. Aí. Então, aqui tem um exemplo, né? Eu tenho essas duas imagens aqui que estão inclinadas, e aí eu retifico elas para ter as linhas epipolares e para corrigir as scanlines, de fato. Então, aqui eu tinha essas duas imagens, e aí eu retifiquei elas para garantir, então, que as scanlines vão ficar horizontais. Vocês estão vendo aqui, né? Então, basicamente, eu tinha duas imagens que eu coletei em ângulos distintos, e aí eu reprojeto elas para poder esse ponto aqui eu buscar na scanline de lá. Então, aqui está o exemplo do Abraham Lincoln, né? Então, como é que eu faço para fazer o match desse estéreo? Então, eu vou retificar, se necessário. No caso do Abraham Lincoln, não é necessário. Eu pego um ponto e busco nessa linha. Então, saio buscando nessa linha até encontrar o que melhor dá. Quando eu encontro, eu consigo calcular quem? A disparidade. Então, eu calculo a disparidade, x menos x', e aí, a partir da distância focal e do baseline, eu consigo estimar a profundidade desse ponto. Certo? Parece bem fácil, na verdade, não é tão complicado assim. O problema se dá em fazer esse match, né? Porque em alguns pontos a gente não tem textura. Então, o Deben falou lá sobre pontos de interesse, né? Ele falou na aula dele, e é exatamente o mesmo problema aqui. Se eu tiver um ponto que é totalmente uma superfície plana, vai ficar difícil. Eu falei também disso quando eu falei de fluxo óptico. Se eu tiver, por exemplo, uma superfície muito plana, eu não consigo estimar o fluxo óptico, né? Se não tiver variação de cor ali, de textura, etc.
Então, basicamente, a gente vai ter aí 2 algoritmos para calcular, bem simples. Existe um monte de algoritmos para fazer stereo matching, inclusive usando deep learning, etc., hoje em dia. Mas a moral da história é eu ter essas scanlines e aí eu saio buscando nessas scanlines e aí eu construo essa função custo aqui. E aí, basicamente, eu busco o menor custo aqui. Então, essa é a ideia. Eu vou, para cada janelinha, eu vou calculando um custo. Então, eu quero buscar esse ponto aqui, que é o ponto do pilar do prédio aqui. E aí eu busco aqui, eles se parecem, não, então a distância tem que ser grande, tem que ser grande. À medida que eu vou me aproximando do pilar, a distância vai diminuindo. E aí, bom, aqui eu vou achar onde é que está o matching nessa posição. Então, esse custo que eu vou calcular entre essas 2 janelinhas é que existem alguns métodos. Então, um deles é o SSD, outro é a correlação normalizada, e existem outros também, esses são os mais clássicos. Vale lembrar que eu estou aqui falando de visão clássica, trazendo para vocês uma visão bem clássica de visão computacional. Então, o SSD, ele calcula exatamente isso aqui, né? A correlação normalizada, em vez de pegar o menor, ele vai pegar o maior. O SSD pega o menor e a correlação normalizada ele pega o maior. Mas ambos eles conseguem detectar nesse caso bem simples. Casos mais complicados, vocês vão ver que às vezes a gente vai ter vários mínimos ou vários máximos, e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, aqui tem um exemplo do tamanho da janela, né? Para fazer esse matching, eu não vou usar um único pixel, porque ele é muito pobre, eu vou usar janelinhas. Então, o tamanho dessa janelinha que eu vou olhar, se eu vou olhar uma janelinha de 3 pixels ou de 20 pixels, como nesse exemplo, isso afeta a qualidade do meu estéreo, né? Então, aqui tem um exemplo, tem 2 imagens estéreo de uma árvore aqui, um gramado com uma árvore. Então, aqui vocês podem ver que uma janela 3x3 o negócio fica bem ruidoso, né? Fica bem sensível. E aqui com uma janela de 20 ele já fica bem menos ruidoso. Tá, mas qual é o problema? Então, vou usar sempre uma janela muito grande. Bom, uma janela muito grande é mais custo computacional, porque para cada pixel, em vez de ter que calcular 3 operações, eu vou ter que calcular 20 operações nesse caso. E também vocês podem ver que a árvore aqui, o galho da árvore, ele é bem fininho, né? E aqui ele fica bem grosso, porque eu usei uma janela muito grande. Então, achar exatamente esse ponto aí de trade-off entre as janelas é um desafio importante. Então, com janelas menores eu tenho mais detalhes, mas sofro muito mais com o ruído. Com janelas maiores eu tenho nafas mais suavizados, mas eu perco detalhes e normalmente eu tenho dificuldades perto das bordas. Então, alguns casos em que esse stereo matching vai falhar, né? Onde eu tenho superfícies sem textura, a gente já viu isso quando a gente falou do fluxo óptico, etc. Quando eu tenho oclusão, por exemplo, quando aquele ponto que eu estou buscando, ele de fato não aparece na outra imagem porque ele está ocluso ou porque saiu da imagem, vamos dizer assim. Então, isso também é uma dificuldade grande. E também o que a gente chama de superfícies não lambertianas, que são superfícies brilhosas. Então, dependendo do ângulo que tu olha, ela está mais ou menos brilhosa. E como o estéreo ele olha de 2 ângulos diferentes, isso também pode ser uma dificuldade. Então, são problemas conhecidos aí que causam falhas de correlação, de correspondência, na verdade. Então, aqui tem alguns exemplos, então, de matching, né? Usando, então, esse sistema de janelas, então, busca por janela. Aqui tem o grau truth, que eu gostaria, né? Tem a câmera ali. Vale lembrar que o fundo ele não está calculando, ele tem a lâmpada, ele tem a bonequinha aqui em cima de uma caixa, ele tem a mesa, etc. E aqui está o stereo matching dele, né? Vocês podem ver que é bem mais ruidoso, mas dá para identificar que aqui tem um objeto que está um pouco mais distante, aqui uns objetos mais próximos, aqui a lâmpada um pouco mais próxima também, e assim por diante. Bom, mas a pergunta é como é que a gente pode melhorar essa busca baseada em esse window-based matching, hein? Como é que eu posso melhorar isso? Então, basicamente, a gente vai usar restrições, né? Assim como eu usou a restrição bipolar para restringir a busca, a gente também pode tentar usar algumas restrições a mais
para facilitar a vida. A gente já viu duas restrições quando a gente falou de fluxo óptico. A primeira é de suavidade, que basicamente vizinhos não variam muito a profundidade, a não ser que ele seja uma borda, né, uma borda de um objeto. E a questão também do brilho constante, né? Então, além dessas restrições que a gente tem aqui, a gente pode ter algumas a mais. Uma restrição é a restrição de unicidade, vamos chamar assim. O que significa isso? Que qualquer ponto em uma imagem, então esse ponto aqui nessa imagem, ele vai ter, no máximo, um matching na outra imagem. Então, por exemplo, eu nunca posso ter um ponto fazendo match com dois outros pontos numa imagem, certo? Então, um ponto, ele é um ponto, ele não vira dois pontos na próxima imagem. Então, por exemplo, quando eu faço aquelas scanlines, se eu já achei esse ponto nesse lugar aqui, eu não vou poder achar ele no mesmo lugar, para outro ponto. Então, um ponto, ele só existe em um lugar na outra imagem. Então, se eu já fiz matching desse com esse ponto não está mais livre para fazer matching. Agora eu vou precisar achar outro ponto. Então, isso é uma restrição que vai ajudar. A outra restrição que vai ajudar é a restrição de ordem. Ou seja, se o ponto A está à esquerda do ponto B na imagem 1, ele tem que continuar à esquerda do ponto 1 na imagem 2. Então, se eu tenho um ponto que está à esquerda de um ponto qualquer, ele vai continuar estando à esquerda desse ponto qualquer na outra imagem. Então, existe uma ordem, certo? A ordem se preserva. Então, essa também é uma restrição importante. Então, o C, o B e o A, eles nunca podem se inverter, né? Eu nunca posso ter esse negócio se virando. Então, por exemplo, aqui, vamos assumir que eu tenho um ponto D aqui, DBA, e aí eu tenho o CBD aqui. Ou seja, esses três pontos não são o mesmo, porque a ordem inverteu. Então, por mais que tenha um objeto aqui que esteja dificultando, né, gerando oclusão, dessa imagem enxergar o ponto A e dessa imagem enxergar o ponto C, eu sei que o ponto C e o ponto A, eles não são matching, por causa dessa questão de ordem. Essa restrição de ordem, ela vai nos ajudar. Então, que restrição a gente pode colocar adicional para facilitar o matching? Restrição de unicidade, um ponto só vai poder ser um ponto na outra imagem. Restrição de ordem, então um ponto, eles têm que manter a mesma ordem numa imagem e noutra. E outra restrição que a gente conhece aí, que a gente já viu, é a restrição de suavidade, né? Então, que essa disparidade vai ter que variar suavemente. Então, um pouco do resumo aqui, do que a gente falou na aula de hoje, aí já se aproximando do fim da aula, né, conforme previsto. Então, a geometria epipolar, os epipolos são a intersecção do baseline no plano imagem. O matching de um ponto numa segunda imagem, ele vai ter que passar pelo... ele forma uma linha com o epipolo. A matriz fundamental, então, ela representa esse plano imagem aí, esse plano que a gente vai ter que respeitar ele. A gente pode resolver o ponto F aí, encontrando alguns pontos de correspondência. A gente viu que com 8 pontos é o padrão ouro, né? E a gente consegue estimar, mas que a gente consegue também estimar com 7 pontos. Bom, que mais? A gente pode recuperar essas matrizes de rotação e translação, que a gente vai chamar de matrizes canônicas, a partir do F. Que mais, então? Sobre o stereo depth, a gente precisa estimar a disparidade, né? A disparidade é super importante para encontrar... E para estimar a disparidade, então, a gente vai encontrar os pontos numa imagem e noutra. Para isso, a gente vai usar as scanlines. E a profundidade, ela é o inverso da disparidade. Ela não é exatamente o inverso, né? Ela é inversamente proporcional à disparidade. Então, aqui recapitulando, né, alguma revisão aqui já final, já indo para o final da aula de hoje. Então, um ponto X na imagem, né? Esse ponto X, ele vai ter que pertencer àquela linha epipolar lá na outra imagem, né? O ponto X' vai ter que pertencer àquela linha epipolar na outra imagem. A matriz fundamental, então, a gente tem essas duas linhas epipolares aqui, a L' e a L, que a gente pode restringir a busca, elas vão nos ajudar a restringir a busca na outra imagem para fazer matching.
E se eu tiver um par de correspondência x e x' e uma imagem e outra, elas vão ter que... essa restrição da matriz fundamental ela vai ter que ser preservada. Isso para o caso não calibrado. Para o caso calibrado, a única coisa que muda é que vira x chapéu, x' chapéu e x chapéu, e em vez do F vai virar o E, que é a matriz essencial. Bom, agora, finalzinho da aula, só dando uma visão geral para vocês de como é que a gente pode fazer a triangulação. Então, como é que eu vou gerar o ponto em 3D, né? Essa é a resposta que eu quero mostrar para vocês. No caso estéreo, a gente já viu como é que a gente gera o ponto em 3D. Basicamente, o que eu vou precisar é do depth, né? Então, na verdade, o que eu vou precisar é da disparidade e de um par estéreo calibrado. Bom, a triangulação, ela é bem detalhada no livro do Hartley Zisserman, como é que se faz e tal. Se fala bastante quando se fala em reconstrução 3D, em fazer a triangulação. Nada mais é a triangular que a gente aproveitar, então, esses pontos que a gente conhece os pares na imagem, mais a calibração, e tentar estimar quem é aquele ponto lá em 3D. Então, o raio C, né, ele sai do centro óptico, ele cruza o plano imagem e vai parar lá no X, e o C' X, eles têm que se interseccionar, né? A gente também pode usar o SVD, o modo mais simples de fazer triangularização é usando o SVD, que ele basicamente resolve o sistema de equações lineares aí. Então, a gente vai utilizar essas matrizes canônicas, essas matrizes P e P'. São as matrizes que vão relacionar, então, um ponto no domínio na imagem com o ponto no mundo, né? A gente consegue estimar ela, tem jeito de fazer a decomposição da matriz essencial lá, para calcular as matrizes P. Então, mas a partir de múltiplos pontos, a gente consegue estimar, então, esse ponto em 3D. Se eu tiver as matrizes P, eu consigo estimar esses pontos em 3D, nesse caso, onde o X é o ponto que eu quero, né? O U e o V são os pontos aí no domínio da imagem, o X e o X', e esses P3, P1 aqui, são os pontos que estão relacionados com essas matrizes P e P' canônicas aqui. Então, o que é a triangularização? É basicamente eu, a partir de P e P', e X e X', chegou a ficar cortado aqui, X e X', eu encontrar o ponto em 3D. Então, como fazer isso? Basicamente, eu preciso criar a matriz A. Para criar a matriz A, eu preciso conhecer o P e o P'. O P e P' é essa transformação que eu consigo estimar ela a partir da matriz essencial ou da matriz fundamental. E aí, eu vou ter esse P e P' aqui. Tem jeitos bem tranquilos. Ali embaixo, inclusive, tem o código de como é que eu faço para estimar, né, o X a partir de XP, então, que vem desse livro do Hartley Zisserman, códigozinhos em MATLAB, bem pequenininhos, como esse código aqui. Mas, basicamente, para estimar o X, né, o ponto em 3D, fazer o que a gente vai chamar de triangularização, o que a gente precisa é calcular o SVD da matriz A, essa matriz aqui, certo? Que, na verdade, é um vetor, desse vetor A aqui, e aí eu vou estimar desculpa, ela é uma matriz. Matriz A. Porque o P1, P2, P3 são vetores linha. Então, a matriz P é uma matriz 3x3, que relaciona a rotação e translação aí na imagem 1, e a matriz P e P' é a rotação e translação. Então, P1, P2 e P3, na verdade, são vetores. Então, essa aqui é uma matriz 3x3 e essa é uma matriz 3x3. Então, na verdade, aqui eu vou ter uma matriz 3x4, que é a matriz A. A matriz A é 3x4. E aí, se eu rodar o SVD na matriz A e pegar a última... todas as linhas da última coluna, ou seja, pegar a última coluna da matriz V a partir da decomposição SVD, eu vou conseguir estimar o ponto em 3D fazendo o que a gente chama de operação de triangularização. Isso funciona para qualquer número de pontos, correspondência e imagem. O problema é que ele não é invariante ao que a gente chama de transformação projetiva. Então, existe um método um pouco mais eficiente, que de fato é o método mais utilizado,
que ele vai utilizar uma solução não linear ali. Ele vai criar um custo, e a partir desse custo é que ele vai otimizar isso. Então, ele vai usar ele calcula uma função custo, e a partir dessa função custo ele otimiza, usando qualquer algoritmo de otimização de funções não lineares. Então, a moral da história é eu dizer qual seria, se eu tivesse aquele ponto X lá, vamos dizer que eu conhecesse ele, eu teria esse X chapéu aqui, onde é que ele seria, onde é que ele cruzaria, o ponto que eu acho que cruza é esse aqui, e essa distância aqui do meio, essa distância do meio é o erro. Então, eu vou ter esse erro, eu vou ter esse erro, e o que eu quero é basicamente minimizar esse erro. Então, para minimizar esse erro, o que eu tenho que fazer é ajustar o ponto em 3D. Então, o ponto em 3D, esse xão, ele é livre, ele vai se mexendo, entre aspas, e à medida que eu mexo ele, eu vou otimizando aí essa função. Normalmente, o que a gente faz é usa o caso linear mais simples para estimar o xão inicial, e aí depois usa uma otimização não linear para refinar esse esse x final aí. Então, no fim das contas, isso está bem destacado lá no livro do Hatter and Zissman, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. O que eu queria trazer para vocês era, de fato, trazer como é que isso é feito, né? Como é que eu estimo esse ponto em 3D para poder fazer a reconstrução tridimensional a partir, então, desse matching entre dois pontos e as duas câmeras ali calibradas, vamos chamar assim. Então, basicamente, a gente vai utilizar essa função custo. Nesse caso aqui, a gente está usando as linhas epipolares para calcular esse custo. Então, eu nem calculo o custo de um e outro, eu calculo o custo da matriz em relação à linha epipolar, né, a distância entre ponto e linha. Essa distância entre ponto e linha, essa vai ser uma distância que vai me permitir fazer isso. Bom, de fato, o que a gente faz, né? Porque nesse caso eu assumo que eu conheço a posição da câmera, e aí eu otimizo basicamente o ponto em 3D a partir do matching. O caso melhor, na verdade, ele é muito lento, mas ele é o melhor, que gera uns resultados muito, muito bacanas, que é o que a gente chama de bundle adjustment. É o seguinte, eu assumo que tudo isso que eu fiz até esse momento, eles são chutes iniciais, e aí eu faço uma otimização combinada. Eu otimizo, então, a posição dos pontos no mundo, e dos pontos na imagem, desculpa, para estimar o ponto no mundo, e também otimizo a posição das câmeras. Eu vou ajustando a rotação e translação dela ali. Eu não assumo que a partir da matriz essencial está tudo lindo e maravilhoso, porque, na verdade, ela até funciona bem se eu tiver um matching perfeito, que, na verdade, a gente nunca tem um matching perfeito, a correlação entre dois pontos. Bom, então aí já se aproximando por fim, né, meu último slide, eu acho. Então, a partir de duas imagens, a gente pode recuperar a matriz F. A partir da matriz F, a gente obter essas matrizes P e P', que são essas matrizes de rotação e translação, aí, basicamente. E a partir disso, estimar o ponto 3D, usando caso simples, por exemplo. Ou eu posso usar um bundle adjustment, que assume que tudo isso é um chute inicial, e aí eu otimizo todo mundo de maneira conjunta. Para uma câmera se mexendo, né, para uma câmera... no caso, se eu tiver, por exemplo, mais de duas imagens, aí é a única parte que eu vou falar sobre isso, mas é uma dica de como é que isso funciona para mais de duas imagens. Eu vou inicializar sempre o F, o P e o X para duas imagens, eu faço isso par a par, e aí depois eu vou refinando, né? Eu vou me baseando no caso anterior, refino o próximo, e assim eu vou refinando e otimizando. Então, basicamente, essa coisa de reconstrução tridimensional, ela é fortemente calcada, né, em otimização. Inclusive, assim, os melhores algoritmos que surgiram aí ao longo dos tempos são algoritmos de otimização muito eficientes, que é, de fato, um pouco do que as redes neurais fazem, né? Então, as redes neurais, elas fazem otimização muito eficientemente, e elas também são utilizadas para isso aqui, para aprender esses caras aqui. Então, aqui tem alguns papers clássicos que eu usei hoje, vocês podem ver que todos ali, basicamente dos anos 90, alguns dos anos 80, mas a maioria dos anos 90, o livro do Hatter and Zissman é de 2005 ou 2006, eu acho. E tem, bom, coisas legais aí. Eu não lembro se eu cheguei a colocar no nosso AVA ali um vídeo desse tal do Phototourism, que é um negócio muito legal. Ele pega umas imagens tiradas de monumentos históricos por turistas na internet e reconstrói isso de maneira perfeita usando bundle adjustment. Então, uma coisa legal, se eu não botei, eu vou botar lá no AVA, e aí vocês podem olhar.